Olá, queridos! Eu sou a professora Camila e a nossa aula de hoje é do primeiro módulo que fala sobre conjuntos numéricos. Eu trago os conjuntos numéricos para vocês não como uma novidade, porque na verdade vocês já trabalharam com todos esses números que vão ser apresentados para vocês, mas os conjuntos numéricos como uma organização desses números que vocês já conhecem. Então, na verdade, agora nós vamos aprender a organizar esses números. O que acontece? Esses conjuntos numéricos, eles vão organizar os números de acordo com as características que esses números têm. Então, às vezes, essas características elas podem se repetir em mais de um grupo sem problema nenhum. Mas vão ter relações e questões específicas de alguns grupos que vai fazer com que vocês saibam em que grupo que vai se encaixar cada número. O número ele pode pertencer a mais de um grupo ao mesmo tempo. Esse desenho que vocês estão vendo aí, que são figuras elípticas assim, tem o N ali, que são os números naturais, o Z, que são os números, o conjunto dos números inteiros, o Q, que é o conjunto dos números racionais, o R, que é o conjunto dos números reais. Então, agora nós vamos ver mais vagarosamente questões específicas e elementos específicos de cada grupo. O primeiro conjunto, então, que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, eu sempre digo, né, que a matemática ela não é muito criativa e as palavras elas realmente fazem referência àquilo que os matemáticos queriam dizer, né? Então, o que é natural, né? Natural porque desde bem pequenininho, sem precisar da escola, a gente já tem no dia a dia e já vai aprendendo esses números. Quando a criança diz que tem 1 aninho e aponta 1, ela já sabe, né? Aquele número ali. Às vezes ela não consegue ligar a quantidade ao número, mas ela já ouviu falar naqueles números, ela já repete, né? A criança com 4 anos, ela vai brincar de esconder e ela começa, né? 1, 2, 3, 17, 25, 39, 47. Ela não tem uma sequência e ela também não faz aquela referência de quantidade, muitas vezes, mas ela já sabe a existência desses números, ou seja, ele surgiu, né, por uma necessidade de contagem da humanidade e ele os números assim que primeiro a gente vê a partir do nosso nascimento. Não precisa da escola para a gente conhecer esses números. A gente vê que aqui no conjunto dos números naturais, tá aqui, ó, esse N maiúsculo, porque ele que representa o conjunto dos números naturais. Muitas vezes a gente encontra ele escrito assim, ó, 2 barras, e aí o N, né, de grupo dos naturais, e ele começa no 0 e vai até infinito. Então, vocês veem aqui, ó, que esses 3 pontinhos aqui, significa que depois do 11 vem o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e assim até infinito, até onde a gente nem sabe contar, na verdade, mas, né, ele tem continuidade. O que acontece, então? Um dos grupos especiais que tem dentro dos números naturais é os números primos. Como a gente usa muito os números primos, a gente vai ver, todas as vezes que a gente tem que fazer MMC, tem que trabalhar com fração, a gente usa os números primos, a gente precisa entender eles e precisa saber quem são. Então, eles são muito importantes, a gente vai usar sempre esses números primos. Depois que a fração entrou na vida de vocês, esses números primos eles vão constar para vocês conseguirem fazer esses cálculos de fração. E os números primos, então, eles nada mais são que números naturais, só que eles têm uma característica específica. Qual é a característica? Ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tá, mas eu acho que eu não entendi, Sora. Como assim divisível por 1 e por ele mesmo? Pensa num número, por exemplo. Se eu dissesse para vocês assim, o número 12. O número 12 é resposta de alguma tabuada? Sim, Sora, 2 vezes 6 é 12. Ah, tá, então o 12 tá como resposta da tabuada do 2, tá como resposta da tabuada do 6. Mais alguma outra tabuada que dê 12 como resposta?
Sim, Sora, tem a do 3 e a do 4, né? 3 vezes 4 é 12. É verdade, 3 vezes 4 é 12. Muito bem. Qual mais que tem? Ah, o 12 tá na tabuada do 1 e do 12, né? 1 vezes 12 é 12? Ah, realmente, 1 vezes 12 é 12. Então, o 12, ó, ele tá em várias tabuadas. Se ele tá em várias tabuadas, esse 12 não é número primo. Para ser número primo, ele não pode ser resposta de tabuada nenhuma. Tá escrito aqui, ó. Não é resposta de tabuada de ninguém, só do 1 e dele mesmo. Então, por exemplo, se eu disser para vocês o número 23, em que tabuada a resposta de alguma multiplicação dá 23? Ah, tem 1 vezes 23, né, Sora? Ah, é, 1 vezes 23. Mais alguma outra tabuada? Não. Quando a resposta é não, e ele só tá na tabuada do 1 e dele mesmo, então é porque esse aqui é um número primo. Então é assim que a gente verifica se o cara é primo ou não. A gente sabe se ele é primo, se ele é só divisível por 1 ou por ele mesmo. Se tiver em um monte de tabuada, que nem esse 12 aqui, ele não é primo. Os primos que a gente mais vai usar, eu vou dizer para vocês, é do 2 até o 17. Então, esses são os primos que eu uso mais em aula, que vocês vão usar no ensino médio, vocês vão usar, olha, por anos. Esses são os que vocês mais vão usar. O restante é pouco usado. Mas os números primos você tem que saber que vai até o infinito, né? A gente pode achar números primos enormes, assim, 1 milhão e não sei quantos. Então, tem muito número primo, tá? Vai até infinito. Mas os principais, os mais usados, são os primeiros. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Quem puder, anota na capa do caderno, porque vocês vão ter que voltar e olhar eles durante esse ano inteirinho. Então, essa é uma lista de números que eu acho bem importante vocês terem. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Os números primos. Então, vai lá e anota na capa do caderno, porque é bem importante. E aí vem os nossos primeiros exercícios, que fala de sequências numéricas com números naturais, né? Então, esses números aqui que podem identificar a quantidade, podem identificar a idade de alguém. Então, no número 1 dizia, observe a sequência numérica e responda a questão. Aí, olha lá. Tem o 7, tem o 9, tem o 11, tem o 13, tem o 15, tem o 17 e o 19. A pergunta na letra A diz qual é o primeiro termo dessa sequência. Ora, pelo que eu tô vendo, o primeiro carinha que aparece na sequência é o 7. Não sei se alguém tá vendo alguma coisa diferente de mim. Então, o primeiro termo da sequência é o número 7. Tá, e como que, ó, a continuação da pergunta, como fazemos para obter outros termos? Ou seja, como que 7 foi para 9, 9 foi para 11, 11 foi para 13? Ao meu ver, está somando 2, né? Então, somamos 2. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13 e assim por diante. Qual é o próximo número da sequência? Então, eu cheguei no 19, né? E agora, qual que é o próximo número da sequência? Ora, é só somar 2, não é essa a regra? Então, nessa sequência, a regra é somar 2, então, 19 mais 2, 21. Então, esse aqui seria o próximo número dessa sequência específica. Aí, ali para vocês tinham outros exercícios de sequência e vocês tinham alguns problemas matemáticos. E aqui, gente, é óbvio que vocês desde pequenininho fazem multiplicação, fazem divisão, mas como a ideia é uma revisão, então vamos revisar como é que se faz um cálculo desses, né? O que acontece aqui? Vamos armar essa multiplicação, então, 654 vezes... Ai, esse vezes ficou feio, para, deixa eu dar uma apagada e uma arrumada nele. Vezes... 123.
começa pelo último. Ah, Sora, porque os últimos sempre serão os primeiros? Não, gente, é porque é a unidade, né? Como a unidade é a menor coisa que a gente tem aqui nessa conta, a gente começa pelos menores, que é a unidade. Então, 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 5 dá 15, mais aquele 1 dá 16, sobe 1. 3 vezes 6 dá 18, mais aquele 1 dá 19. A partir do momento que eu já fiz a conta com a unidade, esses carinhas aqui que subiram, ó, eles têm que desaparecer, porque eu já usei eles, certo? Quando eu for fazer a conta da dezena, então, serão outros transportes que nós vamos fazer. Então, olha lá, o 3 eu já fiz a conta dele, e aí eu vou cancelar a casa da unidade, porque já foi feita a conta da unidade. Esta casa sempre se cancela com um 0, tá? Essa é a forma correta de fazer. Eu acho bonito o asterisco, então eu continuo usando asterisco, mas o correto é botar um 0. Quem quiser botar hashtag, pode botar também, não tem problema nenhum. Aí nós vamos para a dezena. A dezena é o 2, então 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5 é 10, vai 1 aqui. 2 vezes 6, 12, mais aquele 1, 13. Aí, olha lá. Esse 1 aqui, que é da conta do 2, vai cair fora, porque já fizemos a conta do 2. Então, vou lá com a minha borracha, apago o meu 1 aqui e volto a fazer a conta. Pensem comigo. Já fiz a conta da unidade, já fiz a conta da dezena. Então, agora, nessa linha, já fiz a unidade, cancelo a casa da unidade, já fiz a dezena, cancelo a casa da dezena, vou fazer a conta da centena. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 6 é 6. Ah, Sora, então por isso que eu tenho que cuidar esses asteriscos aqui, por causa da unidade da dezena? Sim, porque senão vocês acabam fazendo conta com a unidade errada aqui, né? Então, por isso que tem esses asteriscos para anular ali. Soma todos os amiguinhos, então 2 mais nada, né? É 2, 6 mais 8 é 14, sobe 1, 9 mais 1 é 10, mais 4, 14 de novo, sobe 1, 1 mais 1 é 2, mais 3 é 5, mais 5, 10, sobe 1, 1 mais 1 é 2, mais 6 é 8. O número fica feio porque estou fazendo a mão aqui no computador aí, sabe como é, né? Então, a conta deu 80.442, certo? Ah, senhor, mas isso aí a gente já sabia fazer. Beleza, gente, eu só tô lembrando como é que a gente faz, né? Então, vamos fazer a letra B rapidinho. 156 vezes 97. Começa pelo 7, que é a unidade. 7 vezes 6, 42. Foi o 2, subiu 4. 7 vezes 5, 35, mais 4, 39. Foi o 3. 7 vezes 1, 7, mais 1, 10. Fechou a conta do 7. O 7 era a unidade, tá fora. Então, aqui a nossa unidade tá fora. Vamos apagar ali os carinhas que a gente... O 3 e o 4 aqui, porque agora a gente vai fazer a conta do 9. E aqueles ali eram números da conta do 7, né? Então, 9 vezes 6, 54. Sobe o 5. 9 vezes 5, 45, mais 5, 50. Sobe o 5. 9 vezes 1, 9, mais 1, 14. Muito bem. Somando os amiguinhos, 2 mais nada é 2. 9 mais 4 é 13. Sobe 1. 1 mais nada é 1. 1 mais 4 é 5 e 1. Então, deu 15.132. Então, a multiplicação tá barbada. Vamos lembrar como é que faz uma divisão. Na divisão, a gente tem que lembrar o seguinte, que a tabuada não vai só até o 10, né? A gente tem o hábito de achar que a tabuada vai só até o 10, mas a gente já tá no 8º ano, já tá na hora de a gente saber que a tabuada não vai só até o 10. Então,
Como que eu faço? Eu tenho 855 divididos por 19. Significa que eu tenho que saber a tabuada do 19. Então, olha lá, vou escrever aqui. Tabuada. A tabuada do 19, porque esse cara que tá na casa aqui, é a tabuada que a gente vai mexer com ela. O que acontece aqui? Eu vou fazer ela aqui do lado, tá? 8 não dá para dividir para 19 pessoas, mas 85 dá, porque é um número maior que 19. Então, eu peguei o 85. Vamos lá fazer a tabuada do 19 até chegar no 85. Ó, uma vez o 19. Uma vez o 19 dá 19. Beleza. Duas vezes o 19. Duas vezes o 19 dá 38. Beleza. 38 ainda não é 85, tá? Então, eu vou continuar fazendo. 3 vezes o 19. 3 vezes o 19 dá 57. 57 ainda não é 85. Então, vamos fazer 4 vezes o 19. 4 vezes o 19 dá 76. 76 não é 85. Então, eu vou fazer 5 vezes o 19. 5 vezes o 19 dá 95. Ó, passou? Se passou, então o que vai nos servir aqui nessa conta é, como eu quero 85, mais perto do 85 é 4 vezes 19. Então, aqui vai o 4, aqui vai o 76, e aí eu vou diminuir. 85 menos 76 é 9, certo? Então, eu vou baixar esse 5, que agora é a vez dele de entrar na conta. E 95, olha que bonito, já estava ali na nossa tabuada, né? 95 é o próximo, é 5 vezes 19 aqui. Então, aqui ficou 5 e aqui ficou 95, terminou a nossa conta, linda, maravilhosa e exata, ó. 0, 0. Então, deu 45 a resposta do 855 divididos por 19. Então, agora a gente vai fazer a próxima, e a próxima tem uma tabuada maior ainda, né? Porque 7.134, olha lá, 7.134 dividido por 123. Alguém já viu a tabuada do 123? Pois vamos ver juntas agora. Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer um canto para ela aqui, para não misturar. Deixa eu dividir aqui. Tá. Então, vamos lá. 1 vezes os 123. 1 vezes 123 é 123. Ah, antes é importante a gente ver assim, ó. 7 não dá para dividir, 71 não dá para dividir porque é menor, mas 713 dá. Então, esse aqui é o número que nós temos que buscar aqui nessa tabuada. Então, vamos lá. 2 vezes o 123. Eu gosto, tá, gente, de escrever toda a tabuada assim. Quem quiser ir fazendo por tentativa e erro também pode, tá? Mas eu gosto porque lá pelas tantas a gente acaba usando aquilo ali que a gente já escreveu e aí não precisa ficar chutando o número. Eu acho mais fácil, mas 246. Acertando é o que conta, tá? 246 não é 713, eu continuo minha conta. 3 vezes 123. 3 vezes 123 é 369. Ainda não é, então 4 vezes 123. Dá 492. Ainda não é. Aí, 5 vezes 123. Gente, acho que eu vou ter que escrever toda essa tabuada aqui. 5 vezes 3, 15, vai 1, 10, 11, vai 1, 615. Eita, tô quase. Vamos 6 vezes 123. Vamos ver o que acontece. 6 vezes 123, 6 vezes 3, 18, vai 1, 12, 13, vai 1, 7. Passou! Se passou, nós então vamos querer esse carinha aqui de cima,
que é o 5 vezes o 123. Então, é esse aqui que a gente vai querer. Então, aqui foi o 5 e aqui foi 615. Diminuindo, vamos lá. O 1 emprestou, ficou 13 aqui, 13 menos 5 dá 8. Aqui virou 0, né? 0 com 1 emprestado fica 10, 10 menos 1, 9. E aqui 0 porque esse amiguinho emprestou, certo? Então, deu 98. Baixou o 4. Deu 984. 984 ainda não tá na nossa tabuada, então vamos continuar ela. Então, vamos lá. 7 vezes 123. Eita, 123, vamos ver. 7 vezes 3, 21, sobe o 2, 14, 16, sobe 1, 861. 8 vezes 123, olha lá, eita, 123 fica igual a 489, que é bem o que tem aqui. Então, é 8 aqui o número que a gente estava procurando e dá exatamente os 984 que a gente queria, diminui 000. Então, chegamos na resposta que é 58. Então, lembre-se que vocês têm que fazer a tabuada desse carinha para vocês conseguir desenvolver a divisão de vocês. Como estavam achando tudo muito básico, então vamos para o próximo conjunto dos números, que é o conjunto dos números inteiros. Como eu falei para vocês, são números que vocês já conhecem. O conjunto dos números inteiros, então, ele é formado por números que não têm vírgula, tá? Ou seja, ele não possui partes, eles são números completos. Então, o nome do número já fala, né? Número inteiro, número completo. Ele não tem partes. Por quê? Porque a vírgula são partes, né? Aqueles números depois da vírgula são uma fração, são partes, né? Pedaços da unidade. Não chega a ser uma unidade, não chega a ser algo inteiro. Então, aqui no conjunto dos números inteiros, que é representado por um Z, Z porque vem da palavra número em alemão. A palavra número em alemão começa com a letra Z. Então, esse conjunto ganhou essa homenagem por causa da palavra alemã. O que acontece? Esse conjunto ele tem os números negativos e os positivos, e ele é infinito tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, os números positivos, eles podem aparecer para vocês em vários momentos, assim, ó, com um mais na frente, tipo assim, mais 1, depois o mais 2, e assim por diante. Mas eles podem aparecer que nem vocês estão vendo aqui, ó, sem nenhum sinalzinho. Se não tem sinal, sempre é positivo. O negativo sempre vai aparecer o sinal, né? E onde que a gente usa o negativo no nosso dia a dia? Vocês já conversaram sobre isso, mas só retomando, então, por exemplo, na minha conta bancária, muitos negativos, na temperatura, né? Dependendo do local, só tem temperatura negativa, abaixo de 0, né? Quando desconta alguma coisa, esse valor é negativo. Às vezes até na tabela do campeonato, não é o caso do meu time, Grêmio campeão, mas, né, tem uns times aí, coitados, que tem, assim, os números negativos na tabela e faz parte. Então, os números negativos fazem parte do nosso dia a dia, apesar de a gente ver eles na escola, né? Não é algo que a gente, antes da escola, saiba que existe e tudo mais. O que acontece com esses números negativos, né? Quando a gente inclui ele na matemática, a gente começa a ter que pensar de uma forma diferente. Por quê? Olha só que interessante. Olha para esse menos 4 aqui. Tá vendo que ele vem, olha lá, o 0. Vamos olhar primeiro aqui, o 0, né? O que acontece? Quem é maior que o 0? O 1. Quem é maior que o 1? O 2. Quem é maior que o 2? O 3. Se eu pensar o inverso, quem é menor que 3? O 2. Quem é menor que o 2? O 1. Quem é menor que o 1? O 0. Quem é menor que o 0? O menos 1.
Quem é menor que o menos 1? O menos 2. Opa, como assim 2 é menor do que 1? Porque é negativo. Ou seja, menos 1 é uma certa dívida, menos 2 é uma dívida maior. Então, dívidas maiores significa que está ficando mais negativo. E mais negativo, muitas vezes, não é uma coisa boa, né? Por exemplo, na conta bancária não é uma coisa boa. Então, esses números aqui, eles são menores, ó, tá vendo? Eles vão ficando cada vez menores. Então, é aqui que a gente tem que fazer essa mudança da mentalidade, porque a gente olha para o número 4 e tem tendência a pensar assim, não, mas 4 é maior que 3. Nos negativos, né, é mais negativo. Se ele é mais negativo, então ele é menor do que o menos 3, o menos 4. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter e é onde a gente vai ter alguma confusão mental na hora de pensar esse número inteiro. Dentro dos números inteiros, a gente pode lembrar os pares e os ímpares, né? Quando a gente é menor, assim, no início lá da nossa escolarização, a gente aprende que os números pares são aqueles que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Agora que a gente já está no 8º ano, a gente já tem que saber formalmente como é que se raciocina o número par. O número par é todo número divisível por 2, ou então a gente pode dizer que é todo número múltiplo de 2, né? A mesma coisa no número ímpar. Lá, quando a gente é pequeno, a gente sabe. Ah, não, Sora, termina com 1, 3, 5 e 7. Sim, gente, não deixou de terminar com 1, 3, 5, 7. Continua terminando em 9, né? Mas ele tem uma regra que diz que o número ímpar é o número que não é múltiplo por 2. Ele tem uma outra definição matemática também, mas eu ainda não vou apresentar elas para vocês. Vou deixar para vocês verem mais adiante. O que acontece, por exemplo, então, se eu tenho o número 1372. Ah, já sei, é ímpar. Não, gente, não é. Por quê? Não importa que tenha o 1 que é ímpar, o 3 que é ímpar, o 7 que é ímpar. O importante nesses caras é o último número, que é o 2. Por isso que vocês aprendem assim, ó, termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, essa regra não deixou de existir, né? Ela é só uma simplificação de uma definição formal, que é a história de que, bom, se eu dividir isso aqui por 2, eu consigo dividir lá no final dá 0 o resto? Dá. Bom, então ele é um número par. Essa é a definição formal, né? Então, para vocês saberem é importante. Mas vocês podem continuar usando a regra de que termina com 0, 2, 4, 6 e 8, que vai dar certo também. Aí tinha alguns exercícios, né? Nesses exercícios eu coloquei o 1, o 5 e o 6 para nós fazer. O 5 eu ainda botei só um pedacinho, tá? Que é na ideia de ajudar vocês a entender bem e qualquer coisa vocês mandem mensagem que a gente resolve junto. Então, olha lá. Usando os 5 algarismos. Algarismos é cada número individualmente, tá, gente? Por exemplo, 7 e 0 são 2 algarismos. Se eu colocar juntos, ele vira um número, né? 70 é um número. Então, aqui separadinhos eles são algarismos. Então, 7, 0, 6, 3 e 8 são algarismos. Sem repetir. Então, é para eu escrever todos esses números, todos esses algarismos aqui, o 7, o 0, o 6, o 3 e o 8, não podendo repetir nenhum deles e seguindo essa regra aqui. Então, qual que é a regra? O maior número natural. Vamos pensar. O maior número natural, se é 7, 0, 6, 3 e 8, então, para ser o maior, tem que começar com 8, né? Eita, que esse 8 ficou feio. Deixa eu apagar, porque passar vergonha não tem condições. Vamos, amigo. Eita. Tá, então vamos lá. Então, vem aqui o maior número, 8 é o primeiro desses números. Depois, então, já usei o 8. Então, agora não posso repetir. Qual é o próximo? 7. Não posso repetir. Qual é o próximo? 6. Agora, gente, só sobrou 2 números, o 3 e o 0. Como eu quero o maior, é 30, né? Porque se eu usar o 0 na frente, vai ser 0,3. Então, o maior é 87.630. Esse é o maior número. Na letra B, o maior número natural ímpar. Bom, se a gente sabe que o maior número é 87.630, o maior número que dava para formar, né, com esses algarismos, então a gente sabe que o maior número natural ímpar é só inverter o 3 e o 0, né, porque terminado em 0 é par, então terminando em 3 vai dar tudo certo.
Então, 8, 7, 6, 0, 3 seria o maior ímpar. O menor número natural par. Se eu quero menor, então eu tenho que começar com os menores, né? Do mesmo jeito que quando eu queria o maior, eu comecei com os números maiores. Se eu quero o menor, eu vou começar com os números menores. O menor é o 0, então começa aqui o 0. Se ele tem que ser par e eu já usei o 0, então tem que terminar com 6 ou com 8. Então, vamos lá. Menor, né? Então, menor eu vou usar o 3, porque depois do 0, o 3 é o menor. Aí, depois eu vou usar o 6. Se eu já usei o 6, por óbvio, tem que terminar com 8. Então, 7, 8. Esse é o menor número par. Muito bem. Agora, eu quero o menor número natural ímpar. Seriam os mesmos, eu só troco 7 e o 8 de lugar, né? Para ele ficar ímpar esse número. Então, 3, 6, 8, 7. E aí, ficou ímpar esse número. Muito bem, então, o exercício 1 está feito, o estudo aqui dos pares e dos ímpares, através desses algarismos aqui. No número 5, então, complete a tabela. Vamos prestar atenção aqui. Olha o exemplo, tá? Eu tenho um número que é 9, esse 9 é positivo. Lembra? Se não tem sinal de mais, é positivo, mas eu poderia colocar um sinal de mais sem problema nenhum. Esse número positivo, o oposto é igual a ele, só que no negativo. Quem vem depois do 9, ó, sucessor, vamos escrever aqui, é depois. Lembra daquela lista que eu mostrei para vocês, né? Onde tinha os negativos e os positivos, quem vem depois na lista do 9 é o 10. E quem vem antes, porque antecessor é o que vem antes, quem vem antes do 9 é o 8, certo? Naquela lista lá que a gente viu. Bom, a segunda linha é para nós completarmos. Então, só aparece o oposto, e o oposto aqui é positivo. Então, quem era o número? Se o oposto é 1451, o número é igualzinho, né? Tá vendo aqui? 99, né? Então, o número 1451. 1451. Só que esse é positivo, então esse aqui necessariamente é negativo. Aí nós estamos lá naquela nossa lista, eu vou escrever aqui em cima, tá? Eu tenho o 1451 nessa lista. Quem é menor, lembra que para cá vai ficando menor, né? Quem é menor que 1451? No negativo, o menor é o 1452, ó. Tá vendo? Isso vem antes. E o depois, ou seja, que está mais perto do zero, é o 1450. Isso é bem estranho, é um raciocínio difícil de se fazer, mas vamos lá, de novo. Então, quem vem depois é o sucessor, é o 1450. Então, gente, desenhem, façam ele escrito assim, ó, um depois do outro, para vocês saberem e vocês entenderem bem quem vem antes, quem vem depois, certo? E aqui, 1452. Certo? E aqui a gente tem o quem vem antes. Quem vem antes é o 2003, então vou desenhar de novo, que eu desenhei aqui. Então, o 2003 é o que vem antes, ó. Se o 2003 é o que vem antes, o número, então, que ele está procurando é o 2004, porque é positivo, né? Tá vendo? 2003 é positivo, então 2004 positivo. Nos positivos, então, ó, o número que eu estou procurando é o 2004. E quem vem depois do 2004 é o 2005. Fechou. Então, aqui é 2005. Tá, Sora, aí quem é o oposto? Gente, é só copiar, lembra? Copia 2004 e coloca o sinal negativo. Sora, por que o oposto do mais 9 é menos 9? Porque na reta numérica eles estão na mesma distância do zero. Por isso que eles se chamam opostos. Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 9, o menos 8, menos 7, menos 6,
menos 5. Claro que a gente não vai escrever todos esses para 2004, né, por exemplo. Mas aqui para 9 dá para escrever. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Chegou no 0, começa a crescer, né? Para 1, 2, 3, 4, 5. Começa a crescer para os positivos. Ai, 6, 7, 8, 9. O que acontece aqui? Deixa eu apagar ali aquele antes e depois, senão vai parecer que o antes e depois eu tô falando do... Eita. Tá, e o antes. Beleza. O que acontece aqui? A distância do menos 9 até o 0 e a distância do 0 até o 9 é a mesma caminhada, então por isso que eles são opostos, né? O 0, ele tá como se estivesse repartindo a reta, e para cá a distância é a mesma que a distância para cá, ou seja, se eu caminhar, minha casa for a número 9 da rua para um lado ou a número 9 da rua para o outro, é a mesma distância de caminhada, né? Então é assim que a gente sabe quem são os opostos. Mas se a gente quiser só copiar o número e trocar o sinal, também é a mesma lógica. O que acontece aqui? A gente já viu, então, como é que é sucessor e antecessor, e ele quer o antecessor e o sucessor do 0, do menos 98. Então, vamos colocar aqui, ó. Botei o 0 e eu vou querer o antecessor e o sucessor. Vou botar aqui o menos 98 e ele vai querer o antecessor e o sucessor. Vou botar o menos 72, porque o 1024 não vai caber aqui. Então, menos 72, ele quer o antecessor e o sucessor. Agora, eu vou botar aqui, que aqui vai caber. O 1024, ele quer o antecessor e o sucessor. Bom que as minhas linhas são bem retas, gente. É que eu tô fazendo à mão, né? Então, tá feio, mas tá tudo bem. A gente vai ser legal com a prof e vai fingir que tá tudo lindo. Antecessor e sucessor, o 1, antecessor e o sucessor, e o 2, antecessor e sucessor. E daí, para terminar, ainda tem que fazer uma lista, né? Ó, o que ele diz, né? Em seguida, ordene os números em forma crescente. Então, vamos lá. Antes do 0 vem o menos 1. Então, ele é o antecessor. Depois do 0 vem o mais 1. Antes do menos 98 vem o menos 99. Depois do menos 98 vem o menos 97. Antes do menos 72 vem o menos 73. Depois do menos 72 vem o menos 71. Antes do mais 1024 vem o 1023. Depois vem o 1025. Rossura, quando tem os negativos, parece que é o contrário, né? Porque ó, o 99 ficou na frente do 98. E tá? É o contrário. Aqui, então, vem o 25, vem na frente do 26, e depois do 26 vem o 27. Antes do 1 é o 0, né? E depois do 1 é o 2. Antes do 2 é o menos 3, e depois do menos 2 é o menos 1. Aí ele quer que a gente faça uma lista na forma crescente. Crescente que cresce, então vai do menorzinho, a gente vem aqui e olha. Bom, os menores, eles são provavelmente os negativos, né? Então, a gente tem esse e tem esse negativo. Quem é o menor? O menos 98, o menos 72 ou o menos 2? É o menos 98. Então, ele é o menor, é o primeiro carinha da nossa lista. Menos 98. Depois do menos 98 vem o 72, negativo. Depois do 72 negativo, vem o 2 negativo. E depois é só fazer a lista dos positivos, o 0, o 1, o 26 e o 1024, e esses a gente está acostumado, né? É o 0, depois o 1, depois o 26 e, por último, o 1024. Beleza, povo? Então, para terminar, a gente vai fazer esse exercício de reta numérica.
Bom, vocês já viram, né, que a gente tem como botar esses números inteiros em ordem. Então, além de colocar em ordem dentro de um grupo, a gente tem como colocar em uma reta, né? Aonde do 0 para o 1, do 1 para o 2, ele conserva aqui uma mesma distância, né? Esse tamanhozinho aqui é o mesmo na reta, né? E ela sempre obedece uma ordem crescente, ou seja, esses que estão para esse lado são os menores, né? E os que estão para o lado de cá são os maiores. Esse símbolo que vocês estão vendo, ele é o símbolo do infinito. Então, para cá são os positivos que vão até o infinito e para cá são os negativos que vão até o infinito. Aí ele diz no exercício, complete a reta numerada com os números que estão faltando. Então, esses pontinhos aqui é onde está faltando. Bom, vamos começar pelo lado positivo, né? 1, 2, 3, né? Então, o que está faltando aqui é o número 3. Entre o menos 3 e o menos 1, por óbvio, menos 2, né, gente? Mesmo que a gente não soubesse a ordem, a gente sabe quem é que fica no meio do 1 e do 3, né? Então, não tem muito erro. E aqui o menor que o menos 4 é o menos 5. Então, aqui era o mais difícil de fazer, era esse aqui nessa letra A. Na letra B, de novo, ó, no meio do 5 e do 3 só pode ser o 4, né? No meio do 2 e do 0 só pode ser o 1. E no meio do 1 e do 3, o 2. E por fim, depois do 4, de novo aqui, o 5. Continuando aqui, ó, entre o 2 e o 4 é o 3. Então, aqui dá menos 5. Muito bem. E a última diz, na reta numerada, alguns pontos estão representados por letras. Escreva abaixo o valor de cada letra. Então, olha lá. Antes do 0 é o menos 1, então a letra A vale menos 1. Depois tem o menos 2, menos 3, eu estou indo do menor, né? Daí, antes do menos 3 é o menos 4, que é a letra C. Depois do 0, ó, aumentando, tem o 1, e aí o B é o próximo, que é o 2. Aí depois do 2 vem o 3, depois o D, que é 4. Positivo. Lembra que positivo não precisa de sinal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude bastante. Qualquer coisa, liguem. Beijos.